Hoje é dia de uma conquista histórica da sociedade e das mulheres brasileiras, o direito ao voto. Foi na década de 1930 que as mulheres finalmente puderam votar e também serem votadas no Brasil. Um passo enorme rumo à igualdade e participação feminina na política. Mas o que representou esse momento no nosso contexto histórico e o que mudou de lá para cá na presença das mulheres nos espaços de decisão? Para conversar com a gente sobre isso, a convidada é a cientista social e professora de Sociologia e Filosofia, Marília Fortes Bianchi. Professora, muito obrigada por ter vindo. Um dia para isso, para a gente conversar e refletir, né? Quem foram as principais figuras, né, nessa luta lá ainda na década de 30, né, que culminou na década de 30 porque vinha de antes, né? Isso, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Então, nós tivemos muitos movimentos, né, mas os principais, eles começam ali no final do século XIX ainda, né? A gente teve algumas iniciativas individuais, né, até porque era difícil para as mulheres naquela época, né, se juntarem por diversos motivos, né? Mas a gente teve um principal passo ali mais ou menos em 1910, né, final ali do século XIX, início do século XX, foi criado então o Partido Feminino, Republicano Feminino no Brasil, né? E esse foi um dos primeiros movimentos assim que teve bastante impacto pela essa questão do voto feminino, e ele acabou se dissolvendo, né, por N questões, né, mas ali no final do século XIX a gente já tinha algumas iniciativas pontuais, né, de algumas mulheres que eram mulheres de elite, que tinham esse conhecimento por conta do movimento sufragista que a gente chama, né, que é o direito ao voto, que vinham da Europa, né, tinham acesso a essa informação, né, até que em 1920 a Berta Lutz, né, que foi uma bióloga muito importante, inclusive, para a biologia brasileira, né? Ela consegue criar, então, um movimento, né, pelo progresso das mulheres, né, assim chamado, que dessa vez, sim, firmou essa pauta, né, de forma bastante incisiva aqui no Brasil. Também um movimento com mulheres, né, do campo acadêmico, que tinham proximidade com alguns políticos da época, porque as mulheres, obviamente, não tinham essa participação política, né? E aí, sim, elas conseguiram colocar em pauta, e foi assim que a gente conseguiu, né, ter esse passo, naquela época ainda pequeno, mas que depois acabou se tornando muito melhor para todos nós. Verdade. Quase 100 anos já, né? Se a gente for contar ali, 90 e poucos anos. O que ainda precisa evoluir, professora? Olha, infelizmente bastante coisa. Se a gente for voltar, né, nessa época em que as mulheres não tinham esse direito ao voto e ouvir o porquê, infelizmente a gente ouve coisas que até hoje a gente precisa ouvir. Passados um século, né? Passado um século. Exatamente. Então, quando a gente vai buscar, né, nos documentos o porquê que as mulheres não poderiam votar, as alegações, por exemplo, era de que o espaço da mulher, ela era sempre dedicada à família e ao lar. Então, a política seria algo que seria da vida pública. E se ela se dedicasse, então, como não só alguém que votasse, se preocupasse com isso, mas também como candidata, essa área da sua vida ficaria, né, despercebida, ela não iria, né, dar conta de tudo. E, infelizmente, a gente ainda ouve esse tipo de fala, né? Então, obviamente, é uma visão retrógrada, né, machista e misógina. Então, a gente ainda ouve esse tipo de coisa. Hoje em dia, a gente tem uma lei referente a esse tipo de comportamento, né? Uma lei de 2021 que fala sobre a violência de gênero na política, né? Então, como a gente já tem essa questão do voto reconhecido e também que as mulheres podem se candidatar, é uma lei que ela vai dar atenção à ideia das mulheres que são pré-candidatas, candidatas e depois que elas se elegem. Então, a gente ainda enfrenta, né, falando de hoje, né, uma violência de gênero na política nesse sentido. Então, é uma lei que protege a mulher de coisas, por exemplo, inventar algum tipo de fake news, né? A gente teve agora nos últimos pleitos eleitorais as deepfakes, que a gente chama, né? Então, pegar o rosto da mulher teve e agora, colocar... eu acho, se eu não me engano, de alguma política de alguma cidade do Brasil aí, que é uma mulher bonita, né? Sim. E eles fizeram algo desse tipo, dessas montagens, assim, com fotos sensuais ou outro tipo de foto. Então, que é uma coisa que os homens não sofrem. Então, colocar a mulher em uma situação vexatória
vexatória nesse sentido, é uma violência de gênero muito explícita, né? Pegar alguma ideia de projeto dela, desqualificar quando ela está falando, interromper o tempo todo quando ela está lá no plenário. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, a gente ainda vê bastante. Que né? daí a gente tem muito menos representatividade das mulheres ainda, né? Você acha que isso deve, fortemente essa questão de preconceito cultural mesmo? Com toda certeza, né? Eu acho que a gente ainda tem muito para avançar culturalmente e isso se reflete na questão política também, né? É só a gente pegar, por exemplo, nós somos 52% do eleitorado brasileiro, mas nós temos uma subrepresentação na parte dos cargos, né? Então, se a gente for analisar, por exemplo, a Câmara dos Deputados, nós temos 422 deputados e nós temos lá 92 deputadas. É uma discrepância muito grande, né? A mesma coisa se repete no Senado. Então, nós somos a grande maioria da população e nós não temos os nossos direitos representados por nós mulheres, justamente porque as bases dos partidos ainda têm muito preconceito com isso e a própria cultura das pessoas tem, né? Então, como eu disse antes, a gente ainda repete alguns comportamentos lá do século passado. E quando a gente fala né? a gente fala todos nós, todos, né? Porque a mulher se sente mesmo pressionada, né? Sim. Ou vai cuidar da família, ou vai, Sim. né, cuidar da casa, ou vai para o mundo, né? Vai para a política. Exato. Professora Marília Fortes, muito obrigada por ter vindo. É importante a gente sempre refletir, né? É um papo que vai dias, se a gente quiser. Exatamente. Mas é sempre bom a gente lembrar do que precisa cada um de nós fazer, principalmente na hora de votar, de escolher os nossos políticos, né? E tem muita coisa vindo pela frente. Exatamente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada.